Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Na aula de hoje, galera, nós bateremos um papo sobre alguns dos principais fatos noticiados no Brasil e no mundo durante o mês de janeiro de 2025. Então, em tela, aula de atualidades referente ao mês de janeiro de 2025. Bora para o primeiro tópico. O primeiro tópico está relacionado à política internacional. Veja só, Yoon Suk Yeol, Márcio, quem é esse cara? Yoon Suk Yeol era o presidente da Coreia do Sul. Já explico por que era. Ele está afastado, corre o risco de ter um impeachment confirmado e ele foi preso durante o mês de janeiro de 2025. Daqui eu já tiro uma possível questão para sua prova. A banca trará no enunciado que um presidente foi preso e questionará este é o presidente de qual país? Ou ele presidia qual país? Pode aparecer o nome dele? Até pode, Yoon Suk Yeol. Mas o país é mais provável. Então, o presidente da Coreia do Sul. Presidente afastado. Beleza, Márcio, já entendi que na Coreia do Sul... Então foi pra cadeia, foi preso, né? Pega a letra C. Letra C de Coreia, letra C de cadeia, você não esquece mais. Bom, ele é investigado, né, sob acusação de insurreição. Ele é acusado de tentar dar um autogolpe de Estado. Caramba, Márcio, e por que ele fez isso? Você tem detalhes? Tenho. E os detalhes, eles remontam lá do mês de dezembro de 2024, quando Yoon Suk Yeol decretou lei marcial no país, restringiu direitos civis. O país passa, a partir da lei marcial, a ser regido por leis militares. Então você tem um regime de exceção estabelecido na Coreia do Sul. Mas por quê? Qual o motivo dessa ação de Yoon Suk Yeol? Ele afirma que a oposição sabotava o seu governo, que a oposição estaria trabalhando para o regime comunista da Coreia do Norte. O fato é, a medida não teve uma grande aceitação no Congresso, nem no Poder Judiciário e nem por parte da opinião pública, pelo menos da maior parte da opinião pública. Então, em poucas horas, essa medida caiu. Quando o Yoon Suk Yeol percebeu que não ia dar certo essa ação, ele até revogou, mas já era tarde, já era tarde. Algumas coisas, algumas ações, a gente não consegue voltar, né? Ele sofreu um processo, então houve a abertura de um processo de impeachment, o Congresso aprovou, no entanto, pela legislação da Coreia do Sul, agora há a necessidade da Suprema Corte confirmar. Então está em curso essa análise pela Suprema Corte da Coreia do Sul. De boa? Então, ponto central, presidente da Coreia do Sul preso. Preso após decretar uma lei marcial. Ele é acusado de insurreição. Sofreu um processo de impeachment no Congresso, mas este processo precisa ser confirmado pelo Tribunal Constitucional do país. De boa? Bora para o segundo tópico, que também está associado à política internacional. Só que agora, um fato na América do Sul. E aí pega a caneta vermelha agora. Larga o celular. A América do Sul tem mais potencial de prova. As bancas gostam de fatos ocorridos no continente. A manchete é a seguinte: Justiça na Bolívia
ordena a prisão de Evo Morales. Márcio, eu tenho uma dúvida, quem é Evo Morales? Vamos lá. Evo Morales foi presidente da Bolívia, um presidente histórico, um presidente indígena, alguém que governou o país entre 2006 e 2019. Evo Morales tem muitos apoiadores na Bolívia. É um presidente populista. Ok? Tá, Márcio. Partindo da lógica do assunto interior, é importante o candidato saber em qual país da América do Sul ocorreu aí um pedido de prisão contra um ex-presidente. Na Bolívia. De boa? Tá. Esse pedido acontece após o Evo Morales não comparecer a audiências. Ele sofre uma acusação. Qual é a acusação contra Evo Morales na Bolívia? Ele é acusado de tráfico humano. Ele é acusado de ter tido relações íntimas com uma adolescente em 2015, tá? Com uma jovem, com uma menor. Então, ele é acusado de relações íntimas com uma adolescente. Quando era presidente da Bolívia. Mas isso é verdade ou não? A justiça apura. Há um pedido de prisão. O Morales nega. O Morales diz o seguinte: é uma guerra política. As autoridades tentam impedir que eu concorra à eleição presidencial em 2025. Em 2025 nós teremos eleições na Bolívia. O atual presidente, Luiz Arce, tentará a reeleição e o Evo Morales buscava uma tentativa para concorrer. E agora, essa acusação contra o Evo Morales. Evo Morales diz que é uma perseguição política. Então vamos aguardar os desdobramentos, ok? Importante saber, nome do país, Bolívia. Nome desse ex-presidente, Evo Morales. E o teor da acusação, acusado de ter relações íntimas com adolescente, acusado de tráfico humano. Continuamos com a temática política, ainda no continente americano, mas saímos da América do Sul e vamos para a América do Norte. Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos. O Trump já foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, né? Certo? Ficou um tempo fora, perdeu a eleição de 2020 e agora em 2024 foi eleito novamente presidente do país, tá? E assumiu o cargo em janeiro de 2025. Fez um discurso em que diz que a era de ouro dos Estados Unidos, né? Que haverá uma era de ouro nos Estados Unidos. Alguns elementos básicos, mas que são que nós temos que lembrar. Trump, ele é um representante do Partido Republicano. Imagina só cair uma questão fácil dessa e você escorregar. A banca vem, diz que Trump tomou posse e pergunta: qual é o partido do Trump nos Estados Unidos? Partido Republicano, tá? Que venceu o Partido Democrata, venceu Kamala Harris na última eleição. E o Trump começou a sua gestão com uma série de medidas e declarações, tá? Declarações que geraram polêmicas, tá? Vamos ver algumas. E aqui, galera, um ponto importante. A pergunta não é se você gosta do Trump, não gosta do Trump, se você é favorável ao Trump, se você é contrário ao Trump. Nós estamos, nesse momento, entendendo o que foi noticiado e o que pode aparecer na sua prova. Nosso objetivo é gabaritar atualidades no concurso público. Bom, o Trump ameaçou tomar o controle da Groenlândia. Márcio, eu vi isso. A Groenlândia, galera, é uma ilha, tá? Uma ilha no Ártico, uma ilha que faz parte da Dinamarca. Então a Groenlândia é uma ilha dinamarquesa. É uma área estratégica, já explico o porquê. E o Trump diz que pode tomar a Groenlândia, que pode assumir o controle da Groenlândia. Por que ela é estratégica? Primeiro, ela fica entre a Europa e a América do Norte.
Então é uma posição valiosa. Os Estados Unidos já cogitaram no passado assumir, comprar a Groenlândia como um meio de defesa em relação à Rússia. Tá? Bom, um segundo ponto importante é que ali existem recursos minerais valiosos. Petróleo, por exemplo, alguns metais estratégicos para esse período moderno. Um outro debate é que com o derretimento das geleiras, você tem a possibilidade de estabelecer nos próximos anos uma rota comercial na região. Tá? A Dinamarca não gosta da ideia. Tá? Beleza? Então esse é um primeiro ponto. Trump também ameaça tomar o Canal do Panamá. O Canal do Panamá faz a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Sem o Canal do Panamá, muitas embarcações teriam que efetuar o contorno da América do Sul. Mais tempo e mais dinheiro gasto nesse processo. Com o Canal do Panamá, você tem a integração entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, uma rota comercial estratégica. Trump acusa o Panamá meio que de ter dado o controle ali para a China. A China estar influenciando no Canal do Panamá. Daí a sua ameaça. Tá? Então, um segundo ponto para a gente ficar de olho. Em relação ao México, essa medida ela chega a ser engraçada. Nós temos o Golfo do México. O Golfo do México fica entre o México, Cuba e os Estados Unidos. E ele assinou um decreto ali, renomeando o Golfo do México, que agora passa a se chamar Golfo da América. Lógico que essa medida só vale para os Estados Unidos. O Trump não tem o poder de determinar que o mundo inteiro reconheça que ali é o Golfo da América. Tá? Então, Golfo chamou o Golfo do México de Golfo da América. Isso já vai aparecer em documentos oficiais nos Estados Unidos e até no Google Maps dos Estados Unidos já tem essa referência Golfo da América. Ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Márcio, muitos fatos sobre Trump. Sim, eu até pensei em elaborar uma aula no canal só sobre o Donald Trump. Mas depois falei, dá para encaixar na nossa aula do mês de janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que teremos, no primeiro semestre de 2025, pelo menos, diversas questões em provas que contemplam atualidades sobre Donald Trump. Então eu listei algumas aqui, tá? As principais, as que mais chamaram a atenção. Então, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo que visa aí, né, combater as mudanças climáticas, combater o processo de aquecimento global, anuncia a retirada dos Estados Unidos. Impôs tarifas sobre o Canadá, o México e a China. Tá? Vou falar em tarifas de 25% sobre Canadá e México para proteger o mercado, as empresas dos Estados Unidos. Depois, adiou um pouquinho aí, houve um adiamento. Então vai rolar uma discussão, eu trago para vocês depois as atualizações. Retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Concedeu perdão aos envolvidos no ataque de 6 de janeiro no Capitólio, 6 de janeiro de 2021, quando você teve ali apoiadores de Donald Trump promovendo uma ação, um ataque ao Capitólio. Perdão aos envolvidos. Foram, parece que mais de 1.500 pessoas perdoadas. Declaração de emergência energética nacional e Donald Trump deu sinal verde para a exploração de petróleo. Então é contramão de um outro debate mundial sobre transição energética, né? Ele retira os Estados Unidos do Acordo de Paris e dá um sinal verde também para exploração de petróleo. Ocorreu a deportação, algo que já existe nos Estados Unidos, mas agora essas medidas devem ficar mais intensas, de deportar imigrantes ilegais. E propôs eliminar a cidadania por direito de nascimento para filho de imigrantes em situação irregular. Já explico. Você tem um imigrante em situação irregular nos Estados Unidos, certo? Esse imigrante tem um filho. O filho nasceu nos Estados Unidos, então tem a cidadania, né, dos Estados Unidos. E o Donald Trump
queria que, se esse imigrante estivesse ali legalmente, que o filho não obtivesse a cidadania. Essa medida do Trump foi barrada pela justiça, porque a Constituição dos Estados Unidos reconhece que quem nasce nos Estados Unidos é um nativo, tá? Faz parte, é um norte-americano ou estadunidense. De boa? Toma um golinho de água. Pra gente continuar em política internacional. Primeiro bloco, política internacional, depois eu entro em economia, tá, galera? Depois em questões ambientais. Há uma guerra em curso, ou pelo menos estava em curso até esse mês, entre Hamas e Israel. Lá no ano de 2023, o grupo palestino Hamas, um grupo extremista, classificado por parte da comunidade internacional como terrorista, realizou um ataque contra o Estado de Israel. Pessoas morreram, outras foram sequestradas. A partir de então, Israel declarou que o seu direito de defesa, o seu direito de revidar, lançou uma ofensiva contra o Hamas. O Hamas atua na faixa de Gaza, então Israel invadiu a faixa de Gaza. Essa guerra gerou uma grande crise humanitária, porque numa guerra não são apenas militares terroristas que morrem, você tem a população civil atingida. Então o cenário na faixa de Gaza era um cenário de falta de energia, falta de medicamento, falta de alimentos, mortes, doenças, uma crise humanitária. Ok? E já no último ano, a pressão para um cessar-fogo vinha ganhando apoiadores no mundo todo. Diante dessa pressão, nós temos em janeiro de 2025 um anúncio. O anúncio de um cessar-fogo. Então, Israel, que é um Estado, Hamas, que é um grupo palestino, anunciaram um acordo de cessar-fogo. Não é um acordo de paz, é um cessar-fogo lá em Gaza, onde o conflito acontece. Beleza? Anúncio do dia 15/1. Neste acordo, há a previsão de libertação dos reféns. Então, o Hamas vai libertar os reféns. Israel também libertará alguns presos palestinos. Há o compromisso das tropas israelenses deixarem Gaza e uma discussão, ou pelo menos um plano de discussão para o futuro do território palestino. Tá? Há ainda uma interrogação sobre esse acordo, tá? Se ele vai ser cumprido, se ele vai vigorar, de fato, se ele será duradouro. Então, muitas perguntas. Importante destacar, porque algumas bancas gostam de cobrar. Em qual lugar foi anunciado o acordo? Quem eram os países que mediaram a negociação? Faço destaque ao Catar. O acordo foi anunciado no Catar. O Catar foi um mediador importante, mas não só o Catar. Tivemos a participação do Egito e dos Estados Unidos nas negociações. Mas chegamos a um acordo de cessar-fogo. De boa? Saímos da pauta política para uma pauta econômica. Serão vários fatos econômicos aqui em destaque. Começo com o IPCA. Márcio, o que é IPCA? É Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Anota aí, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Você pode também anotar que o IPCA é a inflação oficial do Brasil. É o índice que mensura oficialmente a inflação no país. Ah, Márcio, então é inflação. Exato. Qual foi a inflação acumulada em 2024? 4,83%. Márcio, eu tenho uma dúvida. O que é inflação? Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços médios no mercado. Do mercado. Para ficar fácil, é o aumento dos preços. Beleza? Ah, agora eu entendi. Quem calcula o IPCA? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anota também aí, vai que a banca vem com uma pergunta técnica. O IBGE. Beleza. Então isso significa que os preços médios do mercado se elevaram 4,83%. Esse resultado é baixo, é alto, pô, todo aumento já impacta, né? Mas ele é um aumento acima do esperado, acima do projetado. Como assim acima do projetado?
existe uma meta de inflação. Há uma meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta de inflação no Brasil para o ano de 2024 era de 3%. 3% era a meta, tá bom? Então, uma meta de inflação de 3%, certo? Essa meta tem um teto e tem um piso, então tem uma margem de oscilação. Poderia ficar 1,5 para cima, ou seja, até 4,5 está dentro da meta. E até 1,5 está dentro da meta. Essa é a margem de oscilação da meta de inflação. No entanto, ela bateu 4,83%. Ou seja, a inflação registrada em 2024 foi acima do teto da meta. Foi alta, cara. Tem que conversar. Foi alta. Bom, e aí surgem possíveis questionamentos da banca. Qual o grupo? Porque essa avaliação é feita pelo IBGE em grupos. Temos o grupo de transporte, temos o grupo do vestuário, temos o grupo da educação, temos o grupo de alimentação e bebidas, entre outros. Então, o grupo que acumulou maior alta em 2024 foi o grupo de alimentação e bebidas. E isso preocupa, porque a gente não consegue deixar de comer, né? Se você tem um grupo, por exemplo, tá, do vestuário impactando na inflação, é possível você deixar, esse mês eu não vou comprar roupa, esse ano eu não vou comprar roupa, vou reutilizar as que existem. Agora, alimentação e bebida não tem como, então impacta muito na inflação. A população sente, principalmente a população mais pobre. Tá? Então, uma alta de 7,69% nos últimos 12 meses. Tá? Então, um grande impacto. É o grupo que mais impactou. Anota aí, caneta vermelha. Depois, eu coloco aqui a lista para vocês. Ó. Então, grupo de alimentação em primeiro lugar. Faço uma referência também especial à educação, 6,70%. Saúde e cuidados pessoais também uma alta considerável. Tem despesas pessoais, transporte, habitação, beleza? Esses os grupos. Aí vamos avaliar os subitens, porque 377 itens são avaliados pelo IBGE. E observando os itens de forma isolada, aquele que exerceu maior pressão sobre a inflação foi a gasolina. Agora é item, não é grupo. A gasolina, alta de 9,71%. Seguido por plano de saúde e pela refeição fora do domicílio. Um destaque especial também ao café moído, tá bom? Café moído teve uma grande alta em 2024. Você toma café? Pô, é concurseiro e não toma café? Pô, se não toma, quando assumir o cargo público passará a tomar. Eu, quando era concurseiro, mais raiz assim, tomava pouco café, gostava mais de tereré. Inclusive meu tereré tá aqui, ó. Tomava muito tereré, tomo até hoje. Mas depois de concursado, que assumi meu cargo público, poxa, é café pra caramba. Beleza, galera? Então café, um grande impacto. Vamos para um outro indicador econômico que merece debate. Márcio, mas você tem comentado muito agora de 2024. É porque o mês de janeiro se caracteriza por notícias referentes ao fechamento do ano de 2024. Então pode aparecer na sua prova, sim, em 2025, tá? Dados de 2024. É o fechamento ali. Taxa de desemprego ficou em 6,2% no último trimestre de 2024. Essa é a manchete. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Bom, essa é a evolução da taxa de desemprego no Brasil nos últimos trimestres. Tá? Qual é a tendência? Isso começa lá em 21, tá? Lá em 2021 em diante a gente observa esse cenário. Há uma tendência de queda na taxa de desemprego. Então, nos últimos meses, nos últimos trimestres, uma queda na taxa de desemprego. Bom, população ocupada, ela passa aí de 100 milhões, valor expressivo. População desocupada, 6,8 milhões. Então o desemprego não é que acabou. Opa, não acabou não. Tinha uma galera desempregada. Mas a tendência dos últimos trimestres é de queda. Embora a população ocupada seja considerável, boa parte da população empregada
está no mercado informal. Está na informalidade, 40 milhões. Então nós temos no Brasil uma grande taxa de informalidade. Importante destacar isso. 38% a taxa de... E ainda existe a população desalentada. Márcio, o que é população desalentada? Desistiu de procurar emprego. Nem entra no percentual na taxa de desemprego. Está desalentada. Parou, desistiu. Só uma observação. Se formos observar a taxa anual de desocupação, a taxa anual de desemprego, a média, ela ficou em 6,6%. Então, na média do ano, o 6,2% é no último trimestre, que contempla dezembro, novembro e outubro. No último trimestre, 6,2%. Média do ano, 6,6%. O que representa o menor patamar da série histórica. Então, nós chegamos ao menor patamar da taxa de desemprego em 2024. Ok? Desemprego, inflação, agora a taxa de juros. Tá? A cada 40 dias, nós temos uma reunião do Comitê de Política Monetária, anota aí, Comitê de Política Monetária é o Copom, vinculado ao Banco Central, e esse comitê decide qual será a taxa básica de juros. Tá? Então essa galera se reúne aí a cada 40 dias. Tudo bem? A taxa de juros também é chamada taxa Selic, anota aí. E na primeira reunião de 2025, o Copom elevou a taxa de juros. Então os juros no Brasil subiram em janeiro, anota aí. Elevação. Elevação de 1 ponto. Foi de 12,35 para de 12,25 para 13,25 ao ano. A taxa de juros interfere em todas as demais taxas do mercado. Então impacta os investidores, impacta aqueles que buscam financiamento, aqueles que compram no parcelado, aqueles que buscam crédito. Beleza? Interfere nos juros do seu cartão, nos juros do seu financiamento, daquele parcelamento da TV. Tudo bem? Bom, e aí acho importante observar o histórico dos últimos anos. Né? Então o que aconteceu? Nós tivemos um ritmo, que foi até 2021, ali, 20 para 21, de queda nos juros. Juros baixíssimos, chegaram a 2%. Quando você pode baixar juros? Quando você pode baixar juros? Ou quando o Copom baixa juros? Quando a inflação está controlada, quando a inflação está dentro da meta. A ideia de reduzir juros é estimular o crescimento econômico. Vou dar um exemplo didático. Você quer comprar uma TV. Chega na loja, a TV custa R$1.000. Eu sei que não existe TV de R$1.000 mais, tá? Mas custa R$1.000. Você vai comprar a TV, R$1.000. E o atendente diz o seguinte: eu divido em 10 vezes. Você vai pagar 10 parcelas de R$101. Você faz uma conta e fala, poxa, acho que vale a pena. No final eu vou pagar R$1.010, o juros está baixo, vou pagar só R$10 de juros. Vale a pena, eu não preciso dispensar R$1.000 agora, guardo esse dinheiro e vou pagando ali um pouquinho por mês. Vale a pena, né? Você fecha o negócio. Mas vamos trabalhar com outra hipótese. Você chega ali, a TV custa R$1.000, e para parcelar em 10 vezes, você terá uma prestação de R$200. Você faz a conta e fala, caramba, R$2.000, vou pagar o dobro na TV. Aí pensa, não vou comprar essa TV não. Qual é a lógica? A gente está falando de juros aqui. Com juros baixos, há um estímulo aos financiamentos, aos empréstimos, à compra parcelada, à busca por crédito, aos investimentos. E, consequentemente, isso contribui para o crescimento econômico. Beleza? Então, nós tivemos esse período de queda de juros. Aí, um período de estabilidade dos juros, estabilidade. E com os reflexos da pandemia, um grande processo inflacionário mundial afetou o Brasil também. A inflação alta, o Brasil registrando ali valores elevados de inflação,
a taxa de juros disparou. Foi bater ali quase 14%. Sai de 2% para quase 14%. Então, alta nos juros, porque a inflação estava alta. Mas qual é a lógica de elevar juros em momento de inflação? Ao elevar juros, você inibe a busca por crédito, a busca por financiamento. Deu o exemplo da TV. Você não vai comprar uma TV quando os juros estiverem muito altos e você tiver que pagar o dobro pela TV. Então as pessoas seguram um pouco o consumo. Aí a lei da oferta e da demanda. Se o consumo cai e começa a ter muito produto no mercado, a tendência é os preços caírem. Então o Copom, ao elevar juros, quer de certa forma desestimular o consumo e tentar controlar a inflação. Aí beleza, vem o ano ali entre 22 e 23, juros travados, estabilizados. E aí a partir de 2023, uma queda nos juros. Por que os juros voltou a cair em 23? Porque a inflação estava relativamente controlada. Então tivemos queda. E agora, nas últimas reuniões do Copom, elevação dos juros. A elevação está associada à inflação que comentei com vocês na aula de hoje. Acima da meta. Então o Copom eleva os juros. De boa? Entenderam o raciocínio? Importante fazer um outro destaque. Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central. Então foi a primeira reunião do Copom desde que Galípolo assumiu o Banco Central. A gente tinha antes Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Roberto Campos Neto, que foi um indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gabriel Galípolo é um indicado do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, na primeira reunião de Galípolo, elevação da taxa Selic e elevação da taxa de juros no Brasil, que agora é de 13,25, tá? A cada 40 dias, nós temos uma nova reunião para atualizar isso. Suave? Bom, ainda na pauta econômica, vamos falar de balança comercial, tá? Olha a manchete. Balança comercial tem superávit de 74,5 bilhões em 2024. O que é balança comercial? O que é superávit? Rapidinho o raciocínio, uma explicação técnica. Os países do mundo, eles exportam, ou seja, vendem para outros países, e importam, compram de outros países. Correto? É sim, Márcio, faz parte da dinâmica comercial mundial. Vendo e compro, vendo e compro, vendo e compro. Beleza. Se um país exporta mais do que importa, vamos lá, se ele exporta, tá? Mais do que importa, então se a exportação, perdão, fiz um sinal errado aqui, ó. Tava certo ou errado? Tava errado, né? Se a exportação é maior que a importação, eu digo que esse país teve superávit, vendeu mais do que comprou. Eu digo que a balança comercial é favorável. Agora, se a exportação for menor, agora vai estar certo, né? O Márcio se embanana tudo com isso aqui, agora sim. Se a exportação for menor que a importação, eu digo que a balança comercial foi desfavorável e que aquele país teve déficit. Então a manchete afirma: balança comercial no Brasil tem superávit de 74 bilhões. Ou seja, o Brasil exportou mais do que importou. Tá? Vou até mudar a caneta aqui, ó. O Brasil exportou mais do que importou, teve balança comercial favorável, teve superávit. Pô, mas legal essa notícia, né? Historicamente o Brasil tem, tá? Balança comercial favorável. Nós tivemos exportações aí, 337 bi, as importações, 262 bi. Bom, esse resultado, ele é bom, mas foi pior do que 2023. É o segundo melhor resultado da série histórica. Então, segundo melhor resultado, mas foi inferior a 23. Uma questão inteligente poderia trabalhar com isso. O resultado foi bom? Foi o segundo melhor resultado da série histórica? Item 1. Item 2. Só que esse resultado foi inferior a 2023? Sim, foi inferior a 23, mas foi o segundo maior da série histórica, porque 23 foi o maior da série histórica. Tá, deixo aqui os dados para vocês, ó, de 2011 até 2024, um pouco da série histórica, e aí observa, então, o Brasil, historicamente, exporta mais do que importa, tem superávit. Bom, quais são os principais destinos dos produtos brasileiros?
Pergunta que sempre cai em prova. Sempre! China, galera. Mas nem... Ó, nem pense na prova. Não falamos de comércio? Balanço comercial balanço comercial não começa com C? É, Márcio, C é de comercial, C é de China, e você não esquece mais. China em primeiro lugar. Depois União Europeia, que aí não é nem um país, né? União Europeia é um bloco de países, um bloco econômico. Porque se fosse pensar em países isolados, seria os Estados Unidos. Tá? Teríamos a Argentina depois em países isolados, mas quando eu considero a União Europeia, ela fica em segundo lugar. Então, o principal destino dos produtos brasileiros. E os países que mais venderam para o Brasil, mesma ordem. China. China é o principal parceiro comercial do Brasil. É o local para o qual mais vendemos e é o local do qual nós mais compramos. Depois União Europeia, Estados Unidos e a Argentina. Tranquilo? Uma outra questão que eu acho válida. Quais os produtos mais exportados? Quais os produtos mais importados? Então, os principais produtos exportados pelo Brasil, então letra E de exportação, óleos brutos de petróleo, foram nesse ano, né, em valores. Depois soja, depois minério de ferro. Os 3 principais produtos exportados pelo Brasil. E os 3 mais importados, a gente está falando de importação. Óleo e combustíveis de petróleo, então observem, a gente vende petróleo bruto e importa muito óleos combustíveis. Ele já mais refinado. Segundo, adubos e fertilizantes. E por fim, produtos industriais de transformação, da indústria de transformação. É interessante, né? O Brasil vende muita commodity e compra produto mais processado. De boa? Tranquilos? Mais um fato econômico. Falei que a aula estava recheada de economia. Sancionada a primeira parte da regulamentação da reforma tributária. Em 2023, nós tivemos no Brasil a aprovação da reforma tributária, certo? E em 2024, discussões sobre a sua regulamentação. Como vai funcionar, quais são as regras, quais são os detalhes. E em 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa primeira parte da regulamentação sobre o consumo. Um dos destaques da reforma tributária é a sua simplificação, pelo menos naquilo que se refere à quantidade de tributos. Exemplo, nós temos 5 tributos, divididos entre federais, estaduais e municipais. São eles ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. 5 tributos. Márcio, é complicado mesmo. Exato, é complicado essa agenda tributária no Brasil. E eles serão simplificados, transformados em 2 tipos de tributos. Tá? O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é um imposto em nível federal, um tributo federal. Ele será a junção do IPI, do PIS e do COFINS. Então, esses 3 tributos vão compor o CBS. E o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de gerenciamento estadual e municipal, que será a junção do ICMS e do ISS, ok? Serão cobrados no consumo. É um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, tá? IVA. Tranquilos? Então, CBS, PIS, IPI, COFINS. IBS, ICMS e ISS. Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Tem um outro tributo que será aplicado a produtos específicos. É o imposto seletivo, que ganhou o apelido de imposto do pecado. Tá? Imposto seletivo ou imposto do pecado. É uma sobretaxa que será aplicada sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Tá? Márcio, quais itens? Cigarro, por exemplo. Bebida alcoólica. Embarcações. Apostas. Exploração de alguns minerais. Tá? E tudo isso vai ter o imposto seletivo. Ok? Então, reforma tributária, primeira parte sancionada. Outros pontos que ganham destaque é a figura da cesta básica. Nós vamos ter a cesta básica, uma lista de produtos com isenção de imposto.
Isso está na reforma tributária. Nós temos o cashback, que é a devolução de parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda em itens como saneamento, telecomunicação, energia. Tá? É um ponto também interessante aí. Questão de redução de impostos sobre medicamentos. Então a reforma tributária ela é mais ampla. Preferi na aula de hoje enfatizar essa questão da simplificação dos tributos. Olho no imposto seletivo, hein? Isso cairá em prova. Vamos continuar com economia, mas estabelecendo links com relações internacionais. Brasil anuncia a entrada da Indonésia como membro pleno do BRICS. Caramba, Márcio. Por que o Brasil fez isso? E o que é o BRICS? Vamos por partes. BRICS. É um grupo de países. Não é um bloco econômico. Cuidado, o BRICS não é um bloco econômico. O BRICS não é uma aliança militar. É um grupo ali de colaboração na área de infraestrutura, econômica, política, discussões ambientais. Então é um grupo de cooperação, tá? Mas não é bloco econômico. O BRICS surgiu primeiro como uma teoria. Como assim, Márcio, teoria? No início dos anos 2000, o economista Jim O'Neill afirmou: olha, existem alguns países aí em desenvolvimento que serão as economias do futuro. E ele disse que esses países eram Brasil, Rússia, Índia e China. Era BRIC, o termo criado pelo Jim O'Neill. Esses países observaram aquela fala de alguém com representatividade e pensou, por que não transformar isso ou dar a isso um significado prático? E aí, em 2009, líderes desses países se reuniram na primeira cúpula do BRIC e o grupo foi formado. Em 2011, nós tivemos um ingresso, né? Entre 2010 para 2011, tá? A África do Sul foi convidada e aí, em 2011, a sua confirmação. A África do Sul passou a integrar o BRIC. E aí se tornou BRICS, S de South África. Então observem que é um acrônico, né, com a inicial dos países. Tudo bem? O BRICS tem uma presidência rotativa. Cada ano é um país que preside. E em 2025 a presidência está com o Brasil. Então o Brasil é o presidente do BRICS. A cúpula do BRICS de 2025 será no Brasil. Brasil que em 2024 sediou o G20. Brasil que em 2025 vai sediar a COP30, grande evento sobre mudanças climáticas. Bom, só um aspecto antes. O BRICS, ele meio que tenta fazer frente ao G7. O G7 é um grupo que contempla 7 das maiores economias do mundo, o 7 de algumas das maiores economias do mundo, é um grupo dos ricos, o G7, e o BRICS seria esse grupo dos emergentes, tá? Tem posições ideológicas diferentes, né? E uma condição de desenvolvimento também diferente. Bom, aí, em 2023, o BRICS aprovou a entrada de mais 6 países. Foi a primeira grande expansão do BRICS. Quem foram esses países convidados aí a integrar? O Irã, isso se confirmou, tá? Irã. Egito, segundo país, então um da Ásia, outro da África. Etiópia, também da África. Emirados Árabes Unidos também ingressaram. A Arábia Saudita, ela não confirmou essa adesão, mas tem participado. Então vamos colocar aqui uma observação na Arábia Saudita. Tem participado das reuniões, mas não entregou todos os documentos para fazer parte de fato. E a Argentina diz que não vai fazer parte, principalmente depois que Javier Milei foi eleito presidente. Ele tem diferenças políticas e ideológicas com membros dos BRICS e preferiu retirar a Argentina. Então a Argentina não confirmou essa entrada. Foi a primeira grande ampliação do BRICS. Aí em 2024, o grupo anunciou uma categoria de países parceiros. Não são membros pleno, são países parceiros do BRICS. Quem são esses países? Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão, Nigéria. Teve também o debate da Turquia.
Então, o Vietnã, você vai ter uma série de países com potencial, com possibilidade de ingressar nos BRICS. Certo? Foram vetados aqui, desses países parceiros, vetados pelo Brasil, Nicarágua e Venezuela. Só essa observação, foram vetados pelo Brasil. A Indonésia estava aqui entre esses países parceiros. E aí o grande fato de janeiro de 2025. Brasil, presidente do BRICS, anunciou a entrada de um membro pleno. Membro pleno. A Indonésia. Isso já caiu em prova, tá, galera? Foi anunciado em janeiro e já caiu em prova. A Indonésia passa a fazer parte do BRICS. Então, quem são os países do BRICS no momento? Vamos lá, com calma. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os membros tradicionais. Quem foram aqueles membros que ingressaram recentemente? Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita com asterisco ali. Certo? E quem é o país mais recentemente incorporado ao BRICS? A Indonésia. Suave. Agora a gente vai para uma pauta ambiental. Pauta ambiental. Olha a manchete. Ano de 2024 supera 1,5 grau de aquecimento da Terra. Bom, acho que não é novidade para nenhum de vocês que há um debate contemporâneo sobre mudanças climáticas. O que são mudanças climáticas? São mudanças de longo prazo nos padrões dos elementos climáticos. Quando coloco a palavra elementos climáticos, entenda que os elementos climáticos são temperatura, umidade, precipitação, vento, são elementos climáticos. Então, quando você tem uma mudança no padrão desses elementos, uma mudança de longo prazo, de pelo menos 30 anos, tá? A Organização Meteorológica Mundial trabalha com 30 anos para essas séries climáticas, então 30 anos. Quando você tem mudança nesse padrão, um período superior a 30 anos, você afirma que há uma mudança climática. Tudo bem? Então, há mudança climática, a ciência confirma isso. Dentre as mudanças climáticas, uma muito destacada pela imprensa e pelos cientistas é a mudança na temperatura. E aí, especificamente para a temperatura, nós utilizamos o termo aquecimento global. Aquecimento global é o processo de elevação da temperatura média do planeta nos últimos 150, 170 anos. Tudo bem? Então, aquecimento global é uma realidade. Há um debate. Ele é causado por qual motivo, Márcio? Uma ala menor, uma ala bem menor, diz que isso faz parte de um processo natural. E uma ampla maioria de pesquisadores atribui o aquecimento global às atividades humanas, ao sistema socioeconômico. Tá? Como assim, Márcio, atividades humanas? Vamos lá. Uma parte da teoria diz o seguinte, que o aquecimento global, as mudanças climáticas, têm relação direta com a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, que ajuda a aprisionar calor na Terra e permite a vida no planeta. Só que algumas atividades humanas liberam gases. Alguns gases intensificam esse efeito estufa. E com a intensificação do efeito estufa, mais calor é aprisionado, a temperatura sobe. Beleza? Mas que atividades quais atividades liberam esses gases? Atividades que utilizam, por exemplo, combustíveis fósseis. Queimar carvão, queimar petróleo, libera gases que intensificam o efeito estufa. Então, os meios de transporte, os meios industriais contribuem para isso. O desmatamento contribui para o aquecimento global. As atividades agropecuárias também. Os aterros sanitários também. Entre outras atividades. Beleza? Quais são as consequências desse aquecimento global? Derretimento de geleiras, eventos extremos cada vez mais presentes, efeitos na agricultura, em alguns locais chuvas intensas e inundações, furacões em outras regiões. Então são múltiplos os desdobramentos desse processo de mudanças climáticas, desse processo de aquecimento global. Tranquilos? Tá. Posto isso, vamos para a manchete. 2024 foi o ano mais quente já registrado, e não é por uma agência, por várias agências. Várias agências mostraram que em 2024 tivemos uma temperatura superior a 1,5 graus quando comparado com o nível pré-industrial. Márcio, eu buguei. Bom, se a gente for pegar o período antes da era industrial,
antes da era industrial, a temperatura subiu 1,5 grau. Tá? Comparando com aquele período pré-industrial, nós tivemos elevação de 1,5 grau. É esse 1,5 grau que nós chamamos de aquecimento global. Márcio, mas só 1,5 grau? Galera, 1,5 grau já é suficiente para grandes transformações em níveis do planeta Terra. Tá? Isso gera uma preocupação e vou explicar por quê. Existe um grande acordo sobre mudanças climáticas, que tenta combater as mudanças climáticas, que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem uma meta de que a temperatura não se eleve acima de 2 graus até o final do século, e, se possível, esforços aí tremendos para não passar 1,5 grau. Em 2024 já bateu 1,55. Então, esse registro mostra que o Acordo de Paris, que as metas do Acordo de Paris estão muito ameaçadas. E fazendo um paralelo com o Brasil, 2024 também foi o mais quente já registrado na série histórica do Brasil. Tá? Ele ficou aí 0,79 grau acima da média histórica. Beleza? Então, recorde de temperatura no mundo, recorde de temperatura no Brasil no ano de 2024. Importante destacar que esse processo de recorde de temperatura tem relação com as mudanças climáticas e tem um adicional, né, quando a gente fala de 2024. Em 2024 havia ainda a influência do El Niño. Em anos de El Niño, a temperatura tende a ser maior. Já que falei de El Niño, agora cito Laninha. Márcio, é a mesma coisa? Não! El Niño é uma coisa, Laninha é outra. E aí, olha que interessante, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, a NOAA, declarou que as condições de Laninha estão confirmadas. Então, em 2025, estamos sob efeito da Laninha. É tempo delas, das meninas, da Laninha. Mas o que é Laninha? É diferente do El Niño. O El Niño primeiro. El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico na região equatorial. Isso é El Niño, aquecimento anormal das águas do Pacífico. Certo? E o Laninha? O Laninha não. O Laninha é o resfriamento. Resfriamento das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico, naquela faixa equatorial central. Tudo bem? Márcio, então esse ano a temperatura ali no Pacífico está menor? Olha aqui, imagem pra gente, já começou em 2024. Laninha começou em 2024, em 2025 a confirmação. Então, água no Pacífico com temperatura menor, Laninha. Se a banca perguntar, então, qual fenômeno climático está em ação em 2025, Laninha. Mas eu acho que a banca pode perguntar quais os efeitos do Laninha no Brasil, os efeitos clássicos. Então, qual a previsão para o Brasil? Em anos de Laninha, tende a ter aumento de chuvas no norte e nordeste. Então, norte e nordeste, mais chuva, que é diferente do El Niño. No El Niño, eles tendem a ser mais seco. Olha a seca que tivemos em 2024 na região norte do Brasil. Uma seca intensa. El Niño. Laninha tende a ser mais úmido. Já no sul do Brasil, mais seco o tempo. Então, menos chuva. Diferente do El Niño. No El Niño chove mais no sul. Olha a tragédia climática de 2024. Então, agora, tempo mais seco. Beleza? Só uma coisa me chama atenção. Partindo dessa ideia, a gente vislumbra que as temperaturas em 2025 deveriam ser menores, então. Aí eu venho com essa bomba para você. Janeiro de 2025 foi o mês mais quente já registrado. Então, mesmo com Laninha, mesmo com resfriamento de água do Pacífico, janeiro bateu recorde de temperatura. Ok? Então, as mudanças climáticas são uma realidade. Não tem como eu não citar os dados apresentados pelo MAP Biomas, o INPE também apresentou seu relatório, sobre área queimada no Brasil. Então, vou destacar dois dados aqui. Primeiro do INPE. O INPE afirmou que no Brasil, em 2024, quando comparado com 2023, tivemos mais focos de queimada. O INPE fala em focos de queimada e não em área queimada, mais focos. Utiliza um sistema de satélites e esses satélites registram aquele foco de calor. Então o INPE fala
em aumento de queimada no Brasil em 2024, certo? Agora venho com um dado da plataforma MapBiomas. O MapBiomas já não fala só de foco. Ele pega a área queimada, mapeia por satélite as cicatrizes do fogo e chega nessa área queimada. E segundo o MapBiomas, a área queimada no Brasil em 2024 cresceu 79% e superou 30 milhões de hectares. Só para fazer uma referência bem tosca, tá? Mas é o melhor jeito de você comparar. Imagine que 1 hectare é um campo de futebol. 1 hectare é um pouco maior que um campo de futebol. Mas vamos falar que é um campo de futebol. Então, 1 hectare é igual a um campo de futebol. A área queimada no Brasil é equivalente a 30 milhões de campos de futebol. Para você ter uma dimensão maior ainda, a área queimada no Brasil em 2024 é maior do que todo o território da Itália. Poxa, Márcio. E aí eu fiz um resgate aqui na minha memória das aulas que fiz sobre queimadas em 2024. Eu lembro que no mês de junho eu citei muito o Pantanal. No mês de julho falei sobre a Amazônia. No mês de agosto sobre São Paulo. Então vários pontos do Brasil com queimadas, certo? Vamos dar uma olhada nesse mapa? Com bastante... Vou até colocar um mapa para vocês aqui. Ó. Primeiro só o mapa. O que chama atenção? Ó, queimadas de janeiro a dezembro. Vou mudar a cor aqui para dar um contraste melhor. Me chama a atenção essa região aqui, ó, que vai pegar Tocantins, Pará. Me chama a atenção também a região do Pantanal. Então, alguns estados como Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, merecem evidência, tá? Merecem evidência. Um outro dado que é importante é em relação ao período das queimadas. O Brasil é um país com clima predominantemente tropical. O clima tropical tem duas estações muito bem definidas. Uma estação úmida, que vai de outubro a março, abril, março até abril ali, e uma estação seca, que vai de abril até setembro, início de outubro. As queimadas no Brasil, elas ocorreram principalmente no final desse período seco. Então a gente já vislumbra que você tem uma condição ambiental, uma condição geoecológica que potencializa as queimadas, que é temperatura se elevando a partir de agosto ali, a gente tem uma elevação de temperatura, então temperaturas elevadas e um ambiente muito seco. Isso cria uma condição ambiental favorável. Aí vem o segundo elemento, que é a ação humana. A maior parte das queimadas tem origem em ação humana. Poucas são naturais. E essa ação humana pode ser acidental ou pode ser criminosa. Beleza? E o que chama atenção? 73% dos hectares queimados foram de vegetação nativa. Então a principal área impactada é vegetação nativa, com destaque para a vegetação florestal, com destaque para a Amazônia, que é uma estratégia utilizada por muitos desmatadores. Fogo para abrir espaço depois para pastagem, para explorar madeira, depois para atividades agropecuárias. Dentre os usos agrícolas, aquele com maior registro foi o uso por pastagens, tá? Destaco 3 biomas aqui. O bioma da Amazônia, muito fogo, o Cerrado e o Pantanal. Beleza? Vamos falar de cultura agora? Pô, falamos de política, relações internacionais, economia, questão ambiental. Vamos bater um papo sobre cultura. E a notícia é muito legal. Fernanda Torres, a atriz Fernanda Torres, deixa eu mudar a caneta para dar contraste. A atriz Fernanda Torres ganha a Globo de Ouro de melhor atriz. Globo de Ouro, uma premiação da TV e do cinema, é feita pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, tá? Então ela premia as melhores produções da TV e do cinema. E a Fernanda Torres participou do filme Ainda Estou Aqui. Anota o nome do filme. Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui teve a direção do Walter Salles. Já falo sobre o Walter Salles. Primeiro eu quero destacar a Fernanda Torres. Nesse filme, ela interpretou Eunice Paiva, uma história real. Então ela interpretou Eunice Paiva. Eunice Paiva é mãe de Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva escreveu um livro e o filme foi baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. O filme conta a história da Eunice,
que passou aí 40 anos procurando a verdade sobre o marido. Quem é o marido dela? Rubens Paiva. No filme, Rubens Paiva é interpretado por Selton Mello. Rubens Paiva sumiu, desapareceu durante a ditadura civil-militar no Brasil, que aconteceu entre 1964 e 1985. Então é um filme que conta essa história. Banca pode perguntar qual prêmio o filme Ainda Estou Aqui ganhou no Globo de Ouro. Ganhou o prêmio na categoria de melhor atriz filme-drama. Quem ganhou? Fernanda Torres. Quem é o diretor do filme? Walter Salles. E aí, olha que curiosidade. Walter Salles também dirigiu Central do Brasil. Central do Brasil ganhou o Globo de Ouro lá em 99. A principal personagem de Central do Brasil era a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres. A Fernanda Montenegro não ganhou o Globo de Ouro, tá? Mas ela é mãe da Fernanda Torres, que venceu agora o Globo de Ouro. Então, mesmo diretor, mãe e filha, com muito sucesso. E aí um ponto importante. O Oscar ainda vai ocorrer. Depois eu falo quem ganhou o Oscar ou não. O filme Ainda Estou Aqui recebeu 3 indicações ao Oscar, que é o grande prêmio da indústria cinematográfica. Quais categorias? Melhor atriz. Então, Fernanda Torres vai concorrer a melhor atriz. Melhor filme internacional. E há chances reais aqui. Melhor filme internacional. Central do Brasil concorreu ao melhor filme internacional no Oscar em 99, perdeu. Agora, Ainda Estou Aqui vai concorrer. A Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar lá em 99, perdeu. Agora a Fernanda Torres vai concorrer. E aí algo inédito. Então, melhor filme internacional e melhor atriz, a gente já tinha sentido esse gostinho de concorrer ao Oscar. Mas agora veio o fato inédito. Melhor filme entre todos. Ainda Estou Aqui vai concorrer na categoria de melhor filme. Vai competir com os filmes de língua inglesa. A vitória é muito difícil. Muito difícil. Mas a indicação já é uma vitória, porque pela primeira vez uma produção brasileira concorrerá à categoria de melhor filme. Certo? E aí vou para o último tópico da nossa aula. Passou de 1 hora. O Márcio não gosta de efetuar uma aula de mais de 1 hora. Lá na minha plataforma de aulas, eu trabalho geralmente com aulas de 15 minutos, porque sei do tempo de vocês. Aqui no YouTube, nesse aulão, gosto de aulas de até 1 hora. Está passando um pouquinho de 1 hora, mas é porque o mês entregou, né? Sabe, o mês que entregou fato foi o mês de janeiro de 2025. A minha última manchete é a seguinte: empresas de tecnologia perdem $1 trilhão em valor de mercado com ameaça de IA chinesa. O que é IA? Inteligência artificial. Inteligência artificial são sistemas, são algoritmos que desempenham atividades que historicamente necessitavam de inteligência humana, como perceber algo, tomar uma decisão, interpretar, efetuar um diagnóstico. Então nós temos inteligências artificiais ganhando espaço no mundo nos últimos anos. E falando de 23, 24, o ChatGPT foi uma grande revolução na área de inteligência artificial, pelo menos utilizada pela sociedade, de forma de utilização pela sociedade. Tudo bem? Tá. Bom, em janeiro, um fato chamou a atenção. Um modelo de inteligência artificial produzido pela China, por uma startup chinesa, pela DeepSeek, anota aí, a banca vai perguntar isso. Qual o nome dessa inteligência artificial chinesa que causou aí, ó, um alvoroço no mercado e no mundo? DeepSeek. Esse modelo aparece, né, aparenta ter aí recursos muito semelhantes ao ChatGPT, que é da OpenAI, uma empresa dos Estados Unidos, que dominava. Então, muito semelhante ao ChatGPT. Isso chamou a atenção. Eu fiz um teste. Eu perguntei para o Gemini, que é uma inteligência artificial, perguntei para o ChatGPT e perguntei para o DeepSeek o que é desenvolvimento sustentável. Eu fiz essa questão. E a resposta do DeepSeek foi superior à dos demais, porque ele contextualizou, deu exemplos. Tá? Nesse quesito, eu não estou falando que o DeepSeek é melhor que o ChatGPT em todos os itens, todos os questionamentos, mas nesse foi. E então chamou a atenção a qualidade dessa IA e mais um ponto. Esse ponto foi decisivo para derrubar ações no mercado. Foi produzido com muito menos recursos, segundo os anúncios oficiais. Menos recurso. É mais barata. E aí algumas pessoas perguntaram: esse modelo aí, utilizado por empresas dos Estados Unidos,
É um modelo muito caro, não vale a pena investir não. Será que o caminho é certo? Houve o questionamento. Isso afetou o mercado. Perca de um trilhão, galera, de valor de mercado. A empresa mais impactada foi a Nvidia, que é uma fabricante de chips e semicondutores que eram considerados essenciais para a inteligência artificial. Ela perdeu ali 620 bilhões em valor de mercado. Então, DeepSeek gerou barulho aí no mercado. Certo? Galera, agradeço a companhia de vocês. Vou fazer um pedido aqui. Sempre faço no final, não no início, né? Se você gostou da aula e chegou até aqui e puder e quiser, né? Puder e quiser compartilhar essa aula com um amigo, divulgar, dar uma curtida aí, isso ajuda o canal a crescer e a continuar produzindo esse conteúdo mensal. Faço também um pedido de desculpas. No finalzinho de 2024 eu tive algumas interferências aí, algumas questões fora do habitual e interrompi durante 2 meses aulas, né, no final de 2024. Mas agora em 2025 a gente vai pra cima, vai com tudo e o desejo é: bora gabaritar atualidades. Obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.